O título da mensagem hoje é Santidade começa em casa. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 11, e nós iremos do versículo 23 ao 26. Amém? Todos abriram? Quem está com a Bíblia, eu vou esperar um pouquinho. Quem não tiver com a Bíblia, tem aqui no telão. Mas é bom ter a espada na mão. O bom obreiro sabe manusear a palavra. Amém? Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando-o diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. É até o 26. Então vai e traz outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Feche os olhos novamente. Pai querido, Deus de amor, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Nós amamos a Tua palavra. Amamos, Senhor, a Tua presença. E pedimos, fala conosco, Senhor. Revela a Tua palavra a cada coração aqui. Nós temos fome e sede de Ti. Queremos Te conhecer mais e mais. E queremos nos descobrir em Ti, Senhor. Pode mudar as coisas de lugar. Pode fazer conforme a Tua vontade, Pai. Te pedimos, saca-me da Tua aljava e alcance o alvo proposto, de eternidade a eternidade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Jesus fala aqui da situação desta casa, Ele traz um significado. Em torno aí nós temos uma visão de uma morada, tem todo um contexto, né? E ele fala para a nação de Israel, em primeiro lugar, ele estava direcionando, mas a palavra, a profecia bíblica é como uma pedrinha que você lança na terra, ela faz um círculo na água, depois outro, então essa palavra, Jesus também estava direcionando a nós, porque nós somos casa dele, somos morada dele. E aqui, a princípio, ele estava falando aplicáveis ali para os fariseus, para aquela comunidade religiosa, mas são aplicáveis para todo crente. Essa mensagem de Jesus é aplicável para toda família, é aplicável para cada ministério, para cada casamento. E nós vamos então entender para cada igreja o que é que Jesus nos ensina. Quais os princípios nós podemos extrair desse texto que nós lemos? Logo de cara nós vemos 2 princípios, que é o primeiro ali, o primeiro versículo, quem não junta, espalha. Esse é o princípio que nós precisamos compreender. Neutralidade. O princípio da neutralidade. Jesus está nos dizendo, não existe. Esse princípio é um engano que o diabo estabelece nesta terra, de fazer as pessoas pensarem que elas podem ser neutras em relação a qualquer assunto, a qualquer situação. Deus nos fez seres autônomos, pensantes, livre arbítrio nos foi dado. Neutralidade não nos cabe. A neutralidade, ela já é um território apossado. Ela já é um território que tem um dono. Certa vez eu ouvi uma história, talvez você também já tenha ouvido, um homem que estava em cima do muro e indeciso, se ia para um lado e para o outro. De um lado era o reino de Deus e do outro o reino das trevas, o império das trevas. E do lado do reino de Deus haviam muitos gritos, desça, vem para cá, e as pessoas motivando e mostrando 1001 motivos para ele ir para aquele lado. E do outro lado,
não tinha nenhum chamado, ninguém falava nada. E ele pensava, poxa, esses que estão chamando, por que será? E o lado que não está me chamando talvez seja mais interessante, não estão fazendo tanta questão que eu vá para lá. Então, o que disseram para ele? Que em cima do muro, quando ele perguntou, olha, do lado de lá estão me chamando, e por que vocês não me chamam? Alguém falou com ele, porque aonde você está já é império das trevas, já é território do diabo. A neutralidade dentro da igreja, a neutralidade dentro da fé cristã é um engano do diabo, que ele vai semeando de maneira que, sem que a pessoa perceba, ela está se posicionando favorável ao império das trevas. Por quê? Talvez porque ela tenha medo do que vão fazer comigo, o que vão fazer com a minha família, será que eu vou perder seguidores? Mas saiba você que a neutralidade, o em cima do muro, já é uma escolha. Você já está decidindo, e céus e terra nos observam. Tanto pessoas nos observam como seres celestiais, anjos e demônios também são testemunhas. O reino, o mundo espiritual, ele é real e ele também é jurídico, ele tem leis, ele tem ordem. Os próprios demônios se submetem à autoridade no mundo espiritual. O diabo, ele só atua por meio da legalidade. Então, o princípio da neutralidade já é uma legalidade que a pessoa dá para que o império das trevas entre e faça o que ele deseja. O segundo princípio aqui é o princípio da funcionalidade. Quando Jesus vai falar ali de uma casa que ela estava suja e aí ela é limpa, é expulso de lá algo imundo que estava, ele está falando de uma função, uma funcionalidade. No reino de Deus é isso, o princípio da funcionalidade significa que o propósito que a gente tem, que a gente carrega, nos faz funcionar. Deus deu a cada um de nós um propósito, Ele nos deu dons, talentos. Você não veio a passeio ao mundo, a sua vida não está solta a ermo, existe um propósito. E esse propósito, ele tem uma funcionalidade, você funciona de uma forma, você é diferente da pessoa que está ao seu lado. E isso significa que aquele espírito imundo sai daquela casa. Observe que o que está acontecendo aqui, o processo de libertação. Havia ali um poceiro dentro de uma casa, e a figura aqui é de um homem. Dentro daquele homem havia um espírito imundo e ele foi liberto. Esse processo de libertação, enquanto a salvação é Deus nos tirando do inferno, o processo de libertação é Deus tirando o inferno de dentro da gente. Né? Como aquele povo que foi tirado lá do Egito, o processo no deserto de 40 anos foi para Deus tirar o Egito de dentro do povo. Então, nós somos salvos, e isso é graça de Deus, mérito todo de Jesus, e nós somos libertos. O processo de libertação e santificação é uma obra do Espírito Santo. Este mês de abril, nós vamos falar muito sobre santificação. Nesse caso, nesse contexto, houve libertação, houve limpeza, houve santificação. Sim, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A casa agora então está limpa. Isso fala de purificação, santificação, processo de limpeza. O texto diz que essa casa também está sendo ornamentada. Porque além dela ter sido limpa, ela está sendo decorada, ela está sendo embelezada, um processo de embelezamento.
é que o Espírito Santo faz em nós. A noiva está sendo adornada, então você foi salvo, liberto, e o embelezamento são os dons, os talentos. Deus começa a te envolver na obra, você começa a derramar ali aquilo que Deus mesmo colocou e depositou em você, multiplicando dons e talentos. Quem já mexeu com reforma aí? Não é fácil, mas é bom no final. No processo é difícil, é uma quebradeira no início para poder limpar aquelas coisas que já estão velhas, madeira podre, parede que não está no lugar errado, não se usa mais. É um processo ali de limpeza. Depois decoração, arquiteto, design de interiores, móveis. E tudo isso é maravilhoso. Mas o que adianta você limpar, reformar e colocar uma casa linda e não ter ninguém lá dentro? Qual o propósito? O mundo nos faz acreditar que ter uma casa bonita é o principal. Mas a Bíblia nos diz que não. O principal é ter um lar, é ter uma família. E ainda que se a casa não estiver tão bela, o importante é a família. São os laços entre as pessoas que debaixo de um mesmo teto vivem. Isso precisa estar belo, funcionando como um propósito de ser. Família é projeto de Deus, é sonho de Deus. Foi Deus que fez. Não foi homem que um dia sonhou, eu quero ter uma família. Não, foi Deus que formou o ser humano de uma família. É o ambiente, é o laboratório deste ser autônomo que é o ser humano. Uma família, um pai, uma mãe, filhos bem ajustados dentro dos princípios bíblicos. Então, o texto vai nos dizer que embora esta casa já estivesse limpa, purificada e adornada, ela ainda estava vazia. O inimigo saiu, ela foi limpa e ele foi procurar lugar favorável, mas ele está ao derredor, né? A Bíblia diz que o inimigo, Satanás e as suas hostes malignas estão ao nosso derredor, procurando a quem tragar. A casa estava vazia, sendo observada pelo antigo posseiro, pelo espírito imundo. A maldade, queridos, não está apenas nos noticiários. A maldade não está naquele bairro específico. Hoje existem até aplicativos que nos mostram as áreas mais perigosas de uma cidade, outras menos, e a gente pensa, é lá, né? É lá naquela cidade violenta que tem o perigo. Não, a maldade, ela está ao nosso derredor. Alguns territórios, a gente sabe que no mundo espiritual, os demônios, eles são territorialistas, porque em alguns ambientes tem uma iniquidade mais praticada, ele tem mais legalidade. A gente passa aqui por essas ruas, e você deve fazer o mesmo, onde você mora, o bairro, e você vai liberando o nome de Jesus e vai dizendo, eu mando embora todo demônio de violência, de prostituição, de miséria, de sujeira, toda mentalidade escrava. E declaramos liberdade, a liberdade que Cristo conquistou. É papel do cristão fazer isso. Mas, às vezes, a gente é tomado por um comodismo de pensar, eu moro num bairro mais seguro, eu vou escolher um lugar mais seguro para estar. Não se engane, não baixe a sua guarda. O inimigo está ao derredor procurando a quem tragar, procurando onde ele pode trazer tragédia. Eu tenho para mim, isso é coisa minha, tá? Não está na Bíblia não. Mas eu penso que assim, a cada dia tem uma cota de maldade que o diabo põe lá para os demônios. Porque a gente vê isso no mundo, né? Você vai no banco, tem uma cota, uma meta que você tem que bater. E tem gente trazendo isso para dentro da igreja, algumas coisas parecidas, né? A igreja do Senhor não funciona assim não, quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Mas
Nessa cota, os demônios saem e eles procuram lugares mais favoráveis, porque presta atenção, o diabo e toda a sua legião é preguiçosos, eles são preguiçosos, encardidos, covardes, ladrões. O ladrão, ele sempre pensa um lugar mais fácil, ele passa assim, vê um monte de casa, ele vai analisar que está mais fácil para ele, sim ou não? O diabo é desse jeito. Ele vai olhar uma casa vazia, o diabo sempre vai olhar a sua vulnerabilidade. Onde você é neutro, onde você é nécio. Se o homem não está ali ocupando o lugar dele de cabeça no lar, o diabo sabe que tem uma brecha muito aberta naquela família. Você não acha que ele vai investir nos seus filhos? Se você não está lá pondo a mão na cabeça deles, orando, se posicionando como o homem da casa, você não acha que lá dentro da escola eles não estão questionando o gênero do seu filho? Mães que não estão agindo com sabedoria, que não entendem o princípio da submissão, que se submetem no amor do marido, que oram para os seus filhos, que estão atentos, que sentam à mesa, olham no olho. O que está acontecendo? Hoje você está diferente. Aconteceu alguma coisa lá? Porque hoje a gente percebe que as casas estão lindas. Tem muito acesso a coisas, as informações, né? A coisas que são top de linha. Mas está faltando o básico, simples, que é unidade na família, olho no olho, calor humano, proximidade. Senta na mesa, mas está cada um no celular. As pessoas não estão se enxergando mais, o diabo está infiltrando nos lares. E Jesus nos chamou a atenção porque a casa vazia, ela está desprotegida. A casa vazia está totalmente à deriva. O inimigo está observando o momento certo para ele dar o bote. O mal não está limitado em territórios fixos e designados, queridos, mas ele ciranda pelo mundo. Exatamente por isso que a cada findar de dia, nós podemos encher os pulmões e louvar a Deus pelos grandes livramentos que nos foram concedidos. Faça isso com seus filhos. A cada dia, se estamos saudáveis, inteiros, se estamos em casa e não no hospital, se estamos vivos, uma pausa para orar, para estar junto. Não queremos trazer peso sobre ninguém, mas é um alerta. Deus está dizendo, é tempo de guardar a sua família. É tempo de estabelecer este marco, santidade começa em casa. Quantas vezes nós vemos, na igreja mesmo, quanto mais uma família é disfuncional, quanto mais um casal está torto, um virado para um lado, outro para o outro, mais essa família exige perfeição da igreja, sabia? Mais exige das pessoas, mais exige do altar, porque lá dentro não encontra santidade. Mas dentro da igreja tem que ter, como se tivesse uma separação, uma dicotomia, não tem. O que você tem lá na sua casa vai com você por onde quer que você for. Quantos homens dentro de casa ríspidos, tratando mal suas mulheres. Deixa eu te dizer, a Bíblia vai dizer que o céu fica bloqueado sobre a sua cabeça, homem. Se você não trata a sua mulher em amor, Deus não está ouvindo a sua oração. Porque santidade não tem a ver com o quanto você ora, mas sim com o quanto você é resposta de oração. Talvez sua mulher está orando para que Deus te transforme numa pessoa mais branda, mais amorosa. E você vai continuar orando a Deus e sem resposta se o seu coração não se converter à sua esposa. Se não gerar dentro de casa amor verdadeiro. Você vem buscar aqui dentro da igreja aquilo que lá dentro da sua casa não tem? Que mentalidade é essa? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. E o reunir como igreja é coisa de Deus. Não é porque Deus habita em você que você não vai frequentar uma comunidade de fé. Mas você tem que entender a integralidade disto.
Ai, Senhor, tem coisas que a gente gostaria de não ouvir, mas é verdade. A verdade liberta, mas não é só a verdade lá estática, é o conhecimento dela. Tem gente usando esse lema na política. Quanto foi usado isso? E as pessoas usando isso para brigarem umas com as outras. As pessoas dizendo, conhecereis a verdade vos libertará, mas praticando o engano, achando que o socorro, a salvação virá de homens. Virá de cadeiras de governo. Presta atenção, a nação está do jeito que está por causa das famílias. Não é por causa do presidente, não. É por causa do que está dentro dos lares. A gente joga a responsabilidade para o outro. Eu reclamo do governo, eu reclamo do imposto, eu reclamo da igreja, eu reclamo do pastor, eu reclamo do famoso. Eu só não enxergo o que eu tenho que mudar. Mas Deus é misericordioso. E Ele vai nos levando, Ele está dizendo, cuida da sua família. Esse é o bem mais precioso que você tem. Cuida do seu lar, e eu vou limpar, eu vou adornar. A sua necessidade eu vou suprir, não se preocupe com nada. Cuida daquilo que eu te dei como propósito na sua jornada. O que oportunizou, queridos, a segunda invasão? O que oportunizou a segunda entrada e agora com maior potencial de devastação? Porque antes era um espírito imundo. Agora ele vem com uma legião, com mais 7. O que foi que oportunizou? Lembra que essa casa já estava limpa, varrida e adornada. Então quer dizer que já tinha salvação, santidade, dons. Sim ou não? Sim, estava limpa e adornada. Mas estava vazia. Quantas pessoas servem na igreja, carregam o nome de Jesus? Por fora, parece que está tudo perfeito, mas por dentro estão vazios. Vazios. Vazios de propósito. Não conseguem se encontrar. A Anny está precisando de alguma coisa ali. O que oportunizou, então, essa entrada? Aquela casa não cumpria o seu propósito, não se posicionou para cumprir a sua função. Então, vamos trazer para uma clareza maior. A gente acha que fazendo as coisas de acordo com a palavra, está tudo certo, é verdade. Mas nós não conseguimos perfeição. Então, priorizar o que é prioritário. Não adianta você ter todo o seu ritual religioso, você cumprir com os seus desígnios dentro da casa de Deus, mas dentro da sua casa você está cansado demais. E o casamento? Não é raro de se ver casais que servem na igreja, mas entre o marido e a esposa uma frieza. Não existe mais relação. Não existe mais carinho, afeição. Dorme um virado para um lado, outro virado para o outro. Virou irmão. Não está cumprindo o propósito. O casamento e se unirá o homem a uma mulher, e será com ela uma só carne. Você está sendo uma só carne com seu cônjuge? Ou não? Não, pastora, lá em casa nós já estamos meio que como irmãos. Isso não é de Deus. De acordo com a Bíblia, um marido e uma esposa precisam ter relações, carinho, intimidade. Vamos falar claro aqui, acho que a gente só está entre adultos. Sexo. Sexo. É só depois que o outro morre, e aí o que está vivo pode casar de novo, para ter sexo. Sexo é vida. Isso não é propaganda de remédio. Porque a gente se tornou religioso. Sabe a religiosa lá, que tinha um personagem da novela? O homem ia para o Bataclan e a religiosa estava com o texto. Era Maria cheia de graça. E o homem estava lá,
virando o olho com a mulher do Bataclan. Não foi isso que Deus fez para nós. Deus nos deu tudo perfeito, Ele nos deu exatamente o que deve ser feito, mas a gente não cumpre o propósito. A gente quer fazer a nossa maneira. Ah, mas eu não estou querendo mais, não estou gostando mais. Ainda mais nós, mulheres que estamos passando pela menopausa. Tem tanto recurso, gente, na medicina. Vai ao médico, vai procurar uma saída, mas fecha a brecha dentro da sua casa. Porque o inimigo não fica só ao derredor de você e do seu marido, ele está lá ao derredor dos seus filhos, dos seus netos, porque o desejo dele é fazer um strike. O desejo dele é destruir por completo. Qual o princípio protegido aqui? Em tudo isso que nós estamos falando, funcionalidade, mulher, seu marido precisa disso. Ah, mas ele chega à noite, posso estar cansado, o que for que ele quer. Amém. Ele quer, que bom. E que você está ao lado dele para poder fazer aquilo que ele precisa. Funcionalidade. Qual é a área da sua vida que o diabo está mais interessado? Você consegue saber? Porque é importante saber. É importante conhecer o inimigo. É a área em que você é mais omisso e passivo. Onde você é mais omisso. Eu lembro da minha mãe me contar, meu pai era caminhoneiro e viajava muito. Então, quando ele chegava, ela queria extravasar um pouco e contar para ele o que tinha acontecido em toda a semana. E aí ele falava, não, mulher, agora eu só quero dar carinho, agora eu não quero educar. Mas, querendo ou não, ele estava sendo omisso. E o diabo rondou, cirandou muito na minha vida e na vida do meu irmão, nessa área, né, do casamento, na família do meu pai. Então, todos os irmãos, com exceção de um, divorciaram. Então, você pode observar onde é que o inimigo, porque tem maldições repetitivas, tem, como é que fala? Padrões repetitivos, tem muito a ver com o DNA também, né? Às vezes, numa família que tem muito alcoolismo, você tem que quebrar o ciclo. Como que você quebra esse ciclo? No princípio da funcionalidade. Porque Deus já nos fez perfeitos. Na origem, nós somos perfeitos. Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o ruá. E ali tinha perfeição. O pecado entrou e começou a desconfigurar, a fragmentar. Então, quando você volta para a palavra, opa, tem isso aqui que precisa mudar, eu estou sendo omissa nisso, eu estou sendo omissa em educar meus filhos. Quantos filhos hoje em dia gostariam de ter uns 5 minutinhos com a mãe sentada ao lado para ensinar uma tarefa? Sabe por que não tem? Porque as mulheres entraram com força no mercado de trabalho, não tem mais tempo para estar com os filhos. É a professora particular ou uma babá? São coisas simples, queridos. E Deus não nos exige aquilo que nós não podemos dar. Ele está recalculando a rota, calibrando a família, colocando as coisas no devido lugar. Porque o diabo, você só precisa resisti-lo para ele fugir de você. Só que quando você é omisso, você não está resistindo. Quer saber outra coisa? Oração. Qual foi a última vez que você entrou no quarto do seu filho e orou? Qual foi a última vez que você se levantou numa madrugada para orar pelos seus filhos? Para pôr os seus joelhos no chão e dizer, por esta causa, Senhor, eu me coloco de joelhos, eu não sei o que eles estão enfrentando, mas o Senhor sabe, eu estou aqui para clamar. Casa vazia, o diabo entra para fazer um estrago. Quantos jovens, meu Deus, é assustador. Esses dias eu vi uma estatística de 14 a 19 anos. É o maior índice de suicídio de toda a história. Como é que um jovem de 14 anos tira a própria vida? Tem alguma coisa de muito errado. Os lares estão desfacelados. Chega na escola, o professor não tem amor pelos alunos.
O que tem ali é a lascívia, a sexualidade exacerbada, mas não a sexualidade perfeita que Deus fez para marido e mulher, mas a sexualidade totalmente deformada. É o diabo querendo trazer deformação, aquela mente confusa, depravação para a mente dos nossos jovens, e essa depravação traz um vazio, pornografia traz um vazio, os jogos, o vício dos jogos, está tudo isso muito acessível. Onde é que você guarda? Ocupando a casa, se posicionando com conversas, à mesa, assistindo um filme juntos, fazendo coisas boas juntos, porque não é só cobrança, não é só peso, é vida derramada dentro de casa. Passividade. A questão aqui, que é tratada por Jesus, é que algumas pessoas pioram depois do mover de Deus. Misericórdia, sabia? Por isso que a gente vai Deus tem misericórdia, mas eu vou falar. Eu já visitei penitenciária. E você chega lá, a maioria é filho de crente. Senhor, a maioria, quase que 80%. Mas Jesus está falando disso aqui. Tem gente que piora depois de um mover de Deus. Porque você compreende que teve um mover ali. A casa foi limpa, foi adornada, toda preparada. Olhando de fora, perfeita. Quantos de nós estamos assim? De fora, perfeito. Ali vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, será? Só quem está dentro de casa pode falar. Só o meu marido pode dizer se eu sou santa. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o doméstico vem antes do profético. Eu só posso derramar aqui em cima o que começa a derramar lá dentro da minha casa. Não adianta eu ser uma profeta fervorosa, cheia de oração, mas dentro de casa, minha casa não está cuidada, guardada, os meus filhos estão abandonados, o meu marido não me encontra na hora que precisa de mim. Eu sou tão santa, que os meus não podem contar comigo. Não tem amigo, tem gente que é tão santo, que você vai na academia, mas aquele lugar poluído, eu vou. Poluída é a mente de quem vai para lá e está pensando só em bobagem. Eu estou sendo luz lá. Eu já tive experiência com Deus dentro da academia. E tem gente tendo experiência com o inimigo dentro da igreja, porque tem igreja que é um fight, é uma disputa por egos. Será que tem alguma coisa que o Senhor quer mudar no nosso meio? Com certeza, com certeza. A questão então é, o que faz a gente melhorar não é só o que Deus faz por nós. O que nos faz melhorar é o que nós fazemos com o que Deus faz por nós. O que é que você faz com essa casa limpa e adornada que Deus te deu? Com a sua vida, com a sua família, com a igreja, a sua comunidade de fé. O que é que você faz com tudo isso? Tem a ver com isso. Vamos para Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico.
E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu gosto de dizer nessa passagem bíblica que quem tem amigo não morre paralítico. Tem gente que é tão santo, entre aspas, que nem tem amigo. De tão separado que é, não tem gente ao nível dele. A amizade é coisa de Deus. Hoje em dia está difícil confiar nas pessoas, mas ainda tem amigos fiéis, aqueles que são mais chegados que irmãos. Pede para Deus te apresentar. Eu lembro no início da nossa jornada, né, pastor? A gente tinha um monte de amigo que não era crente na palavra, no Senhor. E a gente tinha recebido o Senhor Jesus, a gente tinha começado ali na igreja, nós começamos a orar. Pai, nos apresente amigos segundo o teu coração, porque a gente foi se afastando da roda dos escarnecedores. E aqueles amigos, Deus foi nos apresentando, nós fomos sendo edificados, a amizade do céu existe. Jesus aqui, ele se volta para o paralítico e ao invés de dizer logo de cara, levanta e anda. Ao invés de Jesus falar com ele, ser curado, porque estava óbvio o que é que ele queria. Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. Se este homem fosse alguém do nosso tempo, ele diria algo do tipo, muito obrigado, mas não foi isso que eu vim buscar. Às vezes na igreja a gente tem alguma coisa assim. A pessoa vem e sai, não gostei da palavra. Não era isso que eu queria buscar. Mas Deus dá o que você precisa. Deus estava indo ali no cerne da questão. O que Jesus estava falando é, o seu maior problema é o pecado. Não é a sua paralisia, não é a sua limitação, não é a sua dificuldade. O seu maior problema é o pecado. Jesus estava dizendo, entenda, seus problemas eu vi, seu sofrimento eu sinto também. Daqui a pouco eu vou tratar disso, mas o principal problema na vida de uma pessoa nunca é seu sofrimento, mas é o seu pecado. Sabe, imagina que você se ofendeu com algo que alguém te fez. A vida mesmo foi dura demais com você, sua família, seu pai, sua mãe. Aquele que você esperava que fosse um instrumento de amor, foi um instrumento de rejeição. Isso daí você não pode mudar. Isso daí são as sequelas do pecado. Mas a sua posição em relação a isso, o seu sentimento aqui dentro em relação a isso, Deus quer mudar. Por isso que ele linka, então, para que você seja perdoado, você precisa perdoar. Porque muitas das maldades que a gente lembra que fizeram conosco, as nossas dores, o nosso sofrimento, está conectado a esse pecado. Nós temos um inimigo em comum. Nós temos um adversário que é contra nós. O diabo, ele olha para nós, ele sabe que nós estamos servindo a um mesmo Deus. Então, ele lança todo tipo de problema e a gente imagina que o nosso problema é o outro. É aquele irmãozinho lá, ou é aquele colega de trabalho, ou é meu vizinho, é aquela minha prima, é meu tio. Não é isso não. O seu problema é o pecado, o meu problema é o pecado. E pecado, queridos, não é apenas você mentir, cobiçar, adulterar, roubar, matar. Não é. Pecado não é apenas você infringir ali a lei, os 10 mandamentos. Pecado é infringir a lei de Deus lá, mas a lei de Deus, a raiz dela é o amor. Por isso que quando Jesus vem com uma formatação nova para a nova criatura, lá no sermão das bem-aventuranças, ele vai falar, o nosso padrão é mais elevado. Você pode não ter assassinado alguém, cometido um homicídio, mas se você odeia o seu irmão, você já está caindo no pecado do homicídio. O nível é mais alto. Então, pecado, quando a Bíblia se refere ao pecado, ela não está se referindo a apenas às coisas más que fazemos. Pecado não é apenas isso. Você
não fazer o mal não é suficiente, porque a casa estava limpa, concorda? Não tinha mal praticado, não tinha imundície lá. Pecado é você ignorar a Deus no mundo que Ele criou. É você fazer ouvido de mercador para aquilo que Deus está falando, faça isso. Vai por aqui. Não, mas eu decidi aqui, eu vou fazer aqui. Isso é pecado. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, este também peca. Nem sempre o pecado é cometido numa ação propriamente dita. Alguns pecados são cometidos na omissão. Quando você se omite, olha o neutro aí de novo. O neutrão está no território do pecado. Pecado é ignorar a Deus, ignorar o propósito que Ele te deu. Pecado é dizer, eu decidirei o que eu quero fazer para a minha vida sozinho. Passividade pode se tornar pecado. Sabe por quê? Porque não fazer o bem que Deus te chamou para fazer é um problema. Vamos para Tiago 4:17. Nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Está aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Deixar de fazer o mal ainda não é fazer o bem. Guarda essa frase. Deixar de fazer o mal ainda não é o bem. Ainda não é fazer o bem. Deus te deu um formato, Deus te deu um corpo, um tipo de cabelo, um temperamento, um jeito de ser, uma capacidade cognitiva, um nível de inteligência, dons, talentos, tudo, a sua família, sua profissão, seus bens, seu tempo de vida que você não sabe até que dia que vai. Deus que te deu tudo, mas Ele te deu tudo isso com propósito. E o propósito, por isso que Romanos 8:28, como é? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão ligados no propósito. Tudo vai convergir em seu favor, mas você tem que estar ligado no propósito. Tem um propósito, tem algo que Deus quer realizar. Jesus precisa voltar, Ele quer voltar. Ele não aguenta ver também do jeito que está. Ele está sofrendo com tudo isso. Mas ainda tem uma medida para ser completa, ainda tem um remanescente para ser alcançado, e tem muito crente com o braço cruzado, a casa vazia. Presta atenção, Deus está fazendo um alerta. Posicione-se, envolva-se. A verdade só liberta quando você a conhece, se posiciona em favor dela. Você sabia que a sua ignorância em relação à palavra de Deus mata? Mata. Deus falou, vocês estão morrendo por não conhecer a minha palavra. As raízes do descontentamento que habita o coração do homem são profundas. E a Bíblia diz que o nosso verdadeiro problema é que nós construímos a nossa identidade ao redor de nós mesmos ou de qualquer outra coisa que não seja Jesus. Você constrói a sua identidade aí na sua profissão, está errado. E tem gente, isso não é raro de se ver não, que põe o menino como centro da casa. Tem casal que faz isso, repreende que é Satanás. Eu vivo por você, joga essa carga em cima do menino, você é o motivo do meu viver. Não faz isso com seu filho não. Ele não tem estrutura para aguentar isso. Você está jogando a depressão sobre ele. Você vive por Jesus e você vive para cumprir seu propósito. E você traz proteção para os seus filhos. Você o ama, mas você não o coloca como o principal motivo. A pedra angular lá dentro da sua casa é seu filho, misericórdia. Tem pais e mães desequilibrados fazendo isso, ninguém aguenta isso. Se o filho compreender, se ele tivesse capacidade de compreender o peso emocional disso, ele ia falar, pai e mãe, não faz isso comigo não. Cada coisa no seu lugar, cada um cumprindo o seu papel. Nós não podemos colocar nada
no centro da nossa vida, só Jesus pode ser o centro, só Ele pode ser a pedra angular. Nós precisamos orbitar ao redor dEle, e então todas as coisas vão tomar o seu lugar, vão prosperar, vão ser curadas. Muitas doenças psicossomáticas são geradas neste ambiente familiar, totalmente desregrado, sem princípios. A Bíblia nos alerta sobre isso. Mas quando Jesus entra ali, ele fala: filho, os seus pecados estão perdoados. É como se ele tivesse jogado uma dinamite lá dentro. E houve um alvoroço, um rebuliço. Os mestres da lei começaram: heresia, esse homem tem que morrer. Como que ele pode falar com esse paralítico, os pecados dele estão perdoados, se só Deus pode perdoar? Pensa num cenário, ó, Pedro, Tiago e João, no momento ali entre eles, numa pesca, de repente, Pedro dá um murro na cara do Tiago. O Tiago fica nervoso, aí João fala: ô Pedro, eu te perdoo pelo que você fez com o Tiago. Como que o Tiago vai ficar? Completamente revoltado. João, não foi em você que ele deu o murro, foi em mim. Você está perdoando o quê? Você não tem autoridade para perdoar o que ele fez comigo. Então eles olharam para Jesus e eles não viam, além de um mero homem, o filho do José, da Maria. Mas Jesus estava ali dizendo que Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, porque todo pecado que é praticado contra Ele, e Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou o peso, a dor cósmica, a separação de Deus. Ele carregou sobre os ombros dele. Então, você pode perdoar o pecado de quem quer que seja. Inclusive, nas suas orações, você pode fazer a oração do perdão intercessório. Você pode entrar nesse lugar para liberar a sua família de um peso hereditário. Não repita a história, entenda isso. Todo pecado cometido na humanidade foi contra Deus. Em última instância, o maior afetado e prejudicado é Deus. E o diabo sabe disso. Porque quando o diabo leva alguém a pecar, lá no fundo, é porque ele quer afetar a Deus. Que o problema do diabo é com Deus. Amém? Isso parece justo para você? Porque o evangelho às vezes é esse murro na nossa cara. Porque na nossa justiça própria, a gente se torna um mero religioso. A gente tem os nossos próprios níveis de justiça, mas a sua justiça, eu sinto em te dizer, é um trapo de imundície. A justiça de Deus é isso, o justo morrer por pecadores. Nele nós somos feitos justiça de Deus. Quando Jesus diz então àquele homem, seus pecados estão perdoados, alguns estudiosos dizem que a sombra da cruz já projetou sobre ele. Porque foi ali que o Sinédrio, aqueles homens, os mestres da lei já começaram a pensar numa forma de matar Jesus. Exatamente, porque ele foi para a cruz, é que ele pode perdoar pecados. Ele tem autoridade para perdoar os seus pecados, se você tão somente se arrepender deles. Se você clamar por Jesus e se arrepender dos seus pecados, ele pode te perdoar. A sombra da cruz já se projeta sobre o caminho de Jesus, porque ao perdoar os pecados daquele homem, Jesus deu um passo decisivo e irreversível no caminho da sua morte. Vamos para Marcos 2, de 8 a 12. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se,
pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A cura é apenas alguma coisa que os nossos olhos naturais podem ver. O milagre são apenas sinais de um reino que é puro, santo, justo, perpétuo e inabalável. O milagre é infinitamente menor do que o perdão de pecados. Quando Jesus pergunta, o que é mais fácil para vocês? Perdoar pecados ou dizer a Ele para levantar e andar? Aos olhos do homem natural, não o que é nascido de novo. Aos olhos do homem natural, é mais fácil perdoar pecado. Porque perdoa, não sabe nem o que significa, mais difícil é aquele homem andar. E os fariseus pensaram assim, perdão só Deus pode dar, então homem nenhum pode dar, mas impossível esse homem andar, esse homem é paralítico. E Jesus traz faz um nó na mente natural. Porque a mente natural não compreende as coisas de Deus. Apenas um ser espiritual entende as coisas espirituais. Infinitamente mais difícil, aliás, impossível para qualquer ser humano, para qualquer carne, é perdoar. De fato, o perdão que nós precisávamos, só Jesus podia nos dar. Só Jesus podia perdoar a nossa dívida. E aí, quando ele manda aquele paralítico, você presta atenção que não é só levanta e ser curado. Levanta, anda e vai curado para sua casa. Tem uma maca. Levanta, anda, pegue a sua maca. E isso vai te dizer sobre um posicionamento, sobre um propósito, sobre entender que aquele que te curou, aquele que te salvou, aquele que limpou a casa, que adornou, que te deu dons, que te deu vida, ele espera que você carregue também um peso de glória. Ele espera que você se posicione também em favor do reino, que você acrescente, que você junte força, porque quem não junta força, espalha. Quem está meio pedra, meio tijolo, não ajuda em nada. Vê se firma com Deus. Jesus estava perguntando o que era mais fácil. O processo pode ser solitário. Jesus disse que esse é o nosso principal problema. Você não precisa de um mero fazedor de milagres. Você precisa do Salvador. Você precisa de Jesus. Como é que está a nossa hora, pastor? 5 minutos? 10 minutos? 5, amém. Porque eu ia falar aqui do rei Ezequias. Em 5 minutos eu consigo. Vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 22. Porque ali no Antigo Testamento. Então é 21. Espera aí, deixa eu... Põe 12. É a história do rei Ezequias. Esse rei eu acho que é conhecido. Ponto, pode ser aí. Vamos de 12 ao 20. Bora lá. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, porque soube da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram?
E de onde eles vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, e não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. 17. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Não restará nada, diz o Senhor. 18. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Só até aí. Então, do 12 ao 18. Consegue ver como que essa casa do rei Ezequias tipifica a mensagem? Porque a casa dele, num dado momento, Deus veio a ele e falou: põe em ordem a sua casa. E eu vou te dar mais 15 anos. Você está com uma enfermidade de morte. Inclusive, Isaías já estava lá fora. Ezequias chorou. Deus mudou, Deus revogou o decreto. E falou: não, eu vou estender um pouquinho. Quero ver o que você vai fazer. O nosso Deus faz isso conosco, Ele nos observa, Ele nos dá oportunidade. Deus é longânimo, compassivo, tardio em irar-se. Ele te dá tantas oportunidades, Ele deu para Ezequias. Só que Ezequias, ele continuou com uma essência ruim. Ele não se posicionou como um homem temente a Deus. Mesmo tendo recebido uma bênção, uma cura, a casa foi limpa, adornada, o espírito imundo da enfermidade foi tirado, e ele achou que era a hora dele ostentar. E ele fez algo que é de tamanha tolice, que ele pegou o inimigo da Babilônia e mostrou tudo. Ei, tenha sabedoria, resguarde a sua família, não se exponha. Nós estamos na época, na geração da internet, dias que as pessoas mostram tudo. O que come, o que faz, para onde vai. Não estou dizendo para você estar fora, porque também a gente, de alguma maneira, a gente tem que povoar essa avenida mais movimentada do nosso tempo é a internet. Se só o ímpio ficar lá, como é que nós vamos usar essa avenida para pregar, para fazer evangelismo? A gente tem que estar lá. Mas tenha sabedoria para usar. Saiba o que guardar. Tem coisas que você precisa guardar no secreto. Como disse Deus para aquela viúva: olha, entra lá para sua casa com seus filhos. Depois que ela pegou os vasos emprestados com a vizinhança, ou seja, tem um equilíbrio. Você tem amigos, você tem vida social, mas tem a parte de dentro de casa. A sua casa não é a casa da mãe Joana, que todo mundo entra, faz o que quer, sempre aquele estardalhaço, aquela bagunça. É a sua casa, é o seu lar, é a sua família, tem limite, tem dia, tem hora. Ele pôs o inimigo dentro, mostrou tudo, o ouro, a prata, os grãos, tudo. O inimigo viu, aqui dá para eu entrar. O inimigo, ele sabe calcular as vulnerabilidades de um lar. E o diabo não está na nossa casa, queridos, porque a sua casa é embaixada de Cristo, minha casa é embaixada de Cristo, mas às vezes ele está numa pessoa que entra lá. Né? Ele está numa pessoa que quer ali. Eu acredito o mundo espiritual, e a Bíblia também vai nos dizer que ele tem formato, tem movimento, tem uma organização. Então, se a gente for na simplicidade da palavra, e Deus fala aqui dentro também, sabe quando você marca alguma coisa e você não está em paz de realizar? Cancela. Vai para o joelho, ora. Ezequias fez um estrago. A próxima geração foi terrível. Manassés foi o pior de todos. Que vida maldita você escolher
Só coisas ruins. Que final triste. A casa já estava limpa e adornada, Deus curou, libertou, porém a casa continuou vazia. O rei Ezequias não pôs em ordem a sua casa, ele não estava em verdadeira adoração e intimidade com Deus. O que preenche uma casa limpa, adornada, o que preenche uma vida salva e liberta é genuína adoração. É a sua adoração a Deus, é vida constante no altar, é presença do Senhor. Nem tudo que você tem é para ser mostrado, nem tudo que Deus te revela é para ser colocado na internet. O que você conversa com Deus no secreto não é para ser exposto em público. A invasão da Babilônia aconteceu ali, queridos. O povo de Israel foi levado cativo e 70 anos se seguiram do cativeiro babilônico. Levaram tudo do templo. Levaram tudo. Considere esta palavra, nem tudo que Deus te concede é para você mostrar para os outros. A sua intimidade e adoração verdadeira ao Senhor é o que mantém a sua casa ocupada e adornada. Governe bem sua casa, seus filhos, pois se você não sabe governar a sua casa, como cuidará da igreja do Senhor? É um princípio. O doméstico vem antes do profético. Começa lá primeiro, busca lá. Eu sei que não é fácil. Não, então juntar os meninos para fazer o culto, para fazer o louvor, mas faz, do jeito que dá. Faz oração, põe a mão na cabeça, se posicione como é devido, e tudo mais o Senhor fará.